Exercício 23.27 do CIAS, 14ª edição. Um anel fino uniformemente carregado possui raio de 15 cm e uma carga total igual a mais 24 nanocoulombs. Um elétron é colocado no eixo do anel a uma distância de 30 cm de seu centro, sendo obrigado a permanecer vinculado a esse eixo. A seguir, o elétron é liberado a partir do repouso. A. Descreva o movimento subsequente do elétron. B. Calcule a velocidade escalar do elétron quando ele atinge o centro do anel. Olá, pessoal. Então a gente vai agora para a resolução de mais um problema. No caso agora é o exercício 23.27 do CIS, 14ª edição. E o que é que o problema diz, né? A gente vai ter basicamente um anel carregado com a carga Q. A gente coloca sobre um eixo que passa no centro do anel uma carga Q, que no caso vai ser um elétron, num ponto P situado a uma distância R, dada como sendo raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, onde esse x aqui é exatamente a distância do elétron até o centro do anel e o a é o raio do anel. Então esses daqui são os dados que foram dados no nosso enunciado, né? A gente vai ter o raio do nosso anel vai ser de 15 centímetros. Essa nossa partícula, no caso o nosso elétron, ele vai ser solto na posição x igual a 30 centímetros e eu quero saber qual vai ser a velocidade dessa partícula quando ele atingir o centro do anel. Isso quer dizer quando a sua posição x for igual a zero. As outras informações que a gente tem é a carga do nosso anel, 24 nanocoulombs. Aqui a gente vai ter que a nossa carga é exatamente o elétron. E uma informação extra, que a gente vai precisar mais na frente, que não foi dado no nosso enunciado, é exatamente a massa do elétron, que ela tem um valor de 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Então vamos agora para a resolução de fato do nosso problema, observando as equações que a gente já obteve em exemplos e em exercícios anteriores. Essas duas equações elas são obtidas, a primeira a partir da lei de Coulomb e a segunda pela definição do próprio potencial, que diz que o potencial ele pode ser escrito como sendo 1 sobre 4 de ε0 vezes a integral de dq sobre r. E aí a gente consegue encontrar esses valores. No nosso item A, ele pergunta qual o tipo de movimento desse nosso problema. E aí, para a gente analisar o tipo de movimento, a gente tem que analisar, por exemplo, o tipo de força que está atuando sobre essa partícula. Nesse caso, como a gente tem a atração, a gente tem um campo elétrico produzido pelo anel e a gente tem uma partícula Q, que no caso vai ser um elétron, a gente vai ter uma força elétrica atuando sobre essas partículas. De tal modo que a força elétrica que vai atuar sobre o nosso elétron, ela vai ser dada como sendo a carga do elétron vezes o campo elétrico. E a gente vai lembrar que a carga do elétron é uma carga negativa. Isso quer dizer que a sua força ela vai estar sempre oposta, no sentido contrário ao do campo elétrico. Para esse ponto aqui, a gente vai observar que nesse ponto aqui, o nosso campo elétrico ele está apontando na direção do eixo x positivo. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma força elétrica atuando no sentido contrário ao do campo elétrico. Depois de um determinado momento, a sua partícula vai passar pela região central do seu anel e vai para o outro lado do anel. Na hora que ela for para o outro lado do anel, o campo elétrico ele vai estar apontando agora para o outro lado, para o lado negativo do eixo x. Consequentemente, a nossa força elétrica ela vai apontar agora na direção do eixo x positivo. Então, essa nossa partícula vai estar sujeita a uma força atrativa. Então, enquanto ela estiver do lado direito, vai ter uma força apontando ela para a esquerda. Enquanto ela estiver do lado esquerdo, vai ter uma força apontando, fazendo ela ir na direção do lado direito. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta do nosso item A é um movimento oscilatório.
E aí a gente deve prestar atenção em um detalhe. Esse movimento é um movimento oscilatório, mas não confunda, ele não é um MHS. O movimento harmônico simples é um movimento oscilatório, mas nesse caso a força de atração da partícula que está executando o movimento oscilatório, ela é proporcional à posição da sua partícula. Nesse caso aqui, essa nossa força, ela não vai ser diretamente proporcional à posição da sua partícula. No caso aqui, ela pode até mesmo cair com o quadrado da distância. Só que, para essa situação aqui, a nossa força ela é atrativa sempre. Então, a nossa partícula ela vai ficar indo e voltando, mas não no movimento harmônico simples. Vamos agora para a resolução do item B. No nosso item B, ele quer saber qual vai ser a velocidade da partícula quando ela sai do ponto P e passa aqui no nosso ponto, chega na origem. No nosso item B, ele quer saber exatamente qual vai ser a velocidade da partícula depois que ela solta do ponto P, com qual velocidade ela vai passar aqui no centro do anel. Isso é em x igual a zero. Para a gente resolver esse problema, a gente vai ter que usar nada mais nada menos do que o princípio de conservação da energia. A energia cinética final mais a energia potencial final tem que ser igual à energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Para esse nosso problema aqui, a gente vai ter que, inicialmente, nossa partícula vai ser solta, vai ser liberada aqui do nosso ponto P, que vai ser xi igual a 30 centímetros. Então, nesse caso, a gente vai ter que a energia cinética inicial da sua partícula vai ser igual a zero. E aí a gente vai ficar aqui. A energia cinética final, ela vai ser dada como sendo a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Só que o detalhe é que a energia potencial elétrica ela pode ser escrita como sendo a carga da partícula, no caso a carga do elétron, vezes a diferença de potencial a que ela está submetida. Então, nesse caso, essa nossa expressão vai ser dada como sendo Q vezes VI menos VF. Então, para a gente encontrar a energia cinética, a gente vai ter que, para a gente encontrar a velocidade, a gente vai ter que encontrar a energia cinética e, a partir da energia cinética, encontrar a velocidade da nossa partícula. Então, vamos lá, né? A gente vai ter aqui a energia cinética final vai ser dada como sendo a carga do elétron vai ser dada como sendo menos E vezes a energia potencial inicial menos a final. Todas as duas expressões vão ser dadas exatamente por esse termo aqui do potencial. Então a gente pode ver que 4πε0 e a carga do anel ela vai se repetir em ambos os termos. Então a gente vai ficar aqui Q sobre 4πε0. E aí nesse caso a gente vai ter 1 sobre a distância inicial menos 1 sobre a distância final. Nesse caso aqui, a nossa distância inicial vai ser dada como sendo raiz de xi ao quadrado mais a ao quadrado menos 1 sobre a posição final. Nesse caso, na posição final, o nosso xf é igual a zero. Então, esse x aqui ao quadrado vai ser igual a zero e eu vou ter simplesmente a raiz de a ao quadrado, ou 1 sobre a. Então, sabendo agora todos os valores dos termos dessa equação, a gente consegue encontrar o valor da nossa energia cinética. A gente tem o valor da carga do elétron, da carga do anel, dessa constante, e a gente tem essas outras informações aqui que também foram dadas no início do nosso problema. Quando a gente resolve essa equação na calculadora, a gente encontra o valor
de energia cinética igual a 1,27 vezes 10 elevado a menos 16 joules. Esse daí vai ser o valor da nossa energia cinética. Vamos deixar aqui gravado. Só que o nosso problema não quer saber a energia cinética da sua partícula. Ela quer saber qual vai ser a velocidade dela quando ela chega aqui nesse ponto, no centro do anel. E aí, nesse caso, a gente vai lembrar que 1/2 da massa, no caso aqui, é a massa do elétron, vezes o quadrado da velocidade, no caso a velocidade final. Isso daqui é igual a energia cinética final da sua partícula. Ou a gente vai ficar aqui, a velocidade final da sua partícula é dada como sendo 2 vezes a energia cinética final dividido pela massa do elétron. Isso daqui dentro de uma determinada raiz. Então, pegamos esse valor, 1,27 vezes 10 a menos 16, multiplicamos por 2, depois dividimos pela massa do elétron, 9,11 vezes 10 elevado a menos 31, e tiramos a raiz. Quando a gente faz isso, a gente encontra que a velocidade desse elétron, quando ele chega nesse ponto aqui, vai ser uma velocidade de 1,67 vezes 10 a sétima metros por segundo. Então, essa daqui é a resposta final do nosso problema. Veja que é um problema relativamente simples de ser resolvido, só que a gente precisaria lembrar das equações da energia do campo elétrico e, principalmente, para responder o item B, do potencial devido a um anel carregado. Então, com isso, a gente finaliza esse nosso problema 23.27.